Agora eu queria falar sobre um evento que aconteceu ontem e deixar muito claro aqui, com todas as letras, que eu apoio na sua totalidade, principalmente por causa da maneira como foi feita. O MTST fez um protesto ocupando, durante algumas horas, a B3, a Bolsa de Valores, reclamando a situação pela qual passa a população brasileira de fome e miséria, enquanto as grandes empresas e a Bolsa estão lucrando bilhões com essa crise que o Brasil está passando. Foi um protesto, como acontece em todos os países desenvolvidos do mundo. Quando acontece em Nova York, a gente acha super chique, Occupy Wall Street, a gente acha super bonito. Aí quando acontece no Brasil, a gente, poxa, não sei o que, é um absurdo. E eu queria deixar algumas coisas claras. Em primeiro lugar, a Bolsa não é mais aquele lugar que vocês imaginam, que fica a gente, uma roda, né? Chamava-se pitch, né? Uma roda onde ficam as pessoas. Eu compro, eu vendo, com um monte de papel. Isso tudo é feito eletronicamente. A Bolsa é vazia, não tem ninguém lá embaixo. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu vi, né? Até um cara que é um formador de opinião, alguns devem ter falado, mas me mandaram um hoje, que diz que entende de mercado, dessas coisas. Eu fiquei com vergonha alheia quando eu vi o post do cara, dizendo o seguinte, os caras foram lá, captaram 17 milhões e meio de reais e invadiram a Bolsa. Um cara que fala isso é de uma ignorância, de uma estupidez, e assume uma burrice tão grande, mas tão grande, por dois motivos. Primeiro que quem captou o dinheiro não foi o MST, foram as cooperativas do MST. E cada centavo do dinheiro tem que ser aplicado nas cooperativas, na produção, compra de semente, compra de máquina e etc. Se não fosse assim, eles não poderiam sequer ter emitido, porque existe, para você fazer uma emissão, segundo a CVM 400, uma regra enorme, são mais de 600 páginas de documento, e são dezenas e dezenas de requisitos que você tem que cumprir, desde os contábeis até os legais. Em segundo lugar, meu amigo ignorante, existe MST e existe MTST. Além disso, você mostrou uma ignorância total dos movimentos sociais brasileiros. MST é o movimento dos sem terra. Em segundo lugar, MTST é o movimento dos sem teto, que foi o que entrou ontem para fazer essa ocupação pacífica na Bolsa. Então você mostrou uma ignorância enorme, mostrou que não sabe juntar Lé com Cré. Se tiver aquele brinquedo de criança que tem que encaixar o quadrado no quadrado, a bola na bola, você vai ficar uma hora com o quadrado tentando encaixar na bola, porque nem aquilo você deve saber fazer. Mas aí eu queria falar uma coisa também, não sei se vocês perceberam, não teve uma matéria que conseguiu mostrar um copo que foi quebrado de água que alguém esbarrou ali. Vocês viram alguma matéria? Não teve matéria porque não foi. Se tivesse um copo de água que alguém tivesse esbarrado e quebrado, caído no chão, as pessoas iam falar, os vândalos. Não teve. Eu queria mostrar agora um videozinho de 1 minuto de uma matéria que o UOL fez, onde no final eles, assim, fazem questão de falar isso. Põe na tela, por favor, que eu acho muito importante as pessoas verem. Da Bolsa de Valores de São Paulo, que foi ocupada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, na tarde de hoje. O ato, segundo os manifestantes, é contra a fome, a inflação e o desemprego. Agora, a escolha do movimento foi definida para simbolizar a especulação e a desigualdade social. O MTST afirmou por meio das redes sociais que enquanto as empresas lucram, o povo passa fome e o trabalho é cada vez mais precário. O movimento ainda apontou que os empresários apoiam o presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe, né? A gente tem acompanhado tudo isso. Destacar que a manifestação já encerrada foi pacífica e não trouxe impacto para as operações de mercado. O movimento disse que o ato é o primeiro de muitos planejados em todo o país. É isso aí, tem que protestar. A minha defesa é pacificamente. Mas tem que fazer diferença, tem que ser visto. Para você protestar, você tem que arranjar lugares simbólicos para protestar. É importante protestar em lugares simbólicos. E por acaso, já que a gente está falando de coisas simbólicas, isso nem tão simbólico, que isso é 100% real, hoje a B3, a Bolsa, divulgou a distribuição de dividendos e juros de capital próprio para os seus acionistas de 1,3 bilhão de reais. Hoje, um dia depois, a B3 divulgou distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio de 1,3 bilhão de reais. Não é para protestar?
a fome que a gente está passando e as empresas lucrando assim, lucros recordes. Enfim, aqui o meu apoio sem medo de apoiar ao movimento que foi feito ontem e uma aula para essas pessoas ignorantes que passam vergonha postando coisas da qual sequer tem o trabalho de dar um Google. É tão fácil hoje. Dá um Google que você não vai passar vergonha.